E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares. Eu sou professor de Anatomia e Fisiologia Humana. E se você está aqui no meu canal, certamente você gosta de Anatomia e Fisiologia Humana ou está precisando de alguma aula referente à Anatomia Humana. No vídeo de hoje, eu vou falar com vocês a respeito sobre a anatomia do sistema respiratório, do aparelho respiratório propriamente dito. E nesse contexto, eu convido vocês a participarem dessa playlist que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, que é correspondente à anatomia do sistema respiratório. Mas se você quer entender e aprender mais sobre os outros sistemas, tem uma playlist aqui que é referente às aulas que foram ministradas de forma ao vivo. E lá você vai ter acesso a todos os outros conteúdos. E já também me segue nas redes sociais para que você tenha acesso também aos outros conteúdos que são referentes à anatomia, fisiologia e odontologia. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Na anatomia do sistema respiratório, você tem que entender que, de forma introdutória, que esse sistema ele tem como principal função fazer com que haja as trocas gasosas do seu corpo. Então, o dióxido de carbono, o oxigênio, eles vão ser trocados utilizando da ferramenta do aparelho respiratório, porque o gás carbônico ele precisa ser eliminado do seu corpo, certo? Já que ele é um elemento que é tóxico para o nosso corpo e ele é gerado no nosso corpo diante das nuances, né? Então, esse dióxido de carbono ele precisa ser liberado. Então, diante disso, necessita também da captação do oxigênio. Então, o aparelho respiratório, ele vem com essa pretensão de que haja a realização das trocas gasosas e, comitantemente, fazer com que haja também a oxigenação das hemácias. E mais para frente eu vou falar para vocês como é que acontece esse processo pelo qual as hemácias elas são oxigenadas e através dessa oxigenação das hemácias essas hemácias elas passam a carregar todo o oxigênio para fazer os aspectos nutricionais dos nossos tecidos e células. Então, desse modo, a gente começa a entender um pouco mais sobre o aparelho respiratório. A princípio, a gente já entendeu que ele também tem uma participatividade também com relação à regulação da temperatura do nosso corpo. Ele também auxilia também na eliminação de água, calor e dentre outros. Então, de maneira introdutória, a gente tem que entender que o aparelho respiratório, ele tem algumas contribuições que são extremamente significativas, que não só está respaldada apenas exclusivamente nas trocas gasosas. Então, a gente pode observar que quando a gente está respirando e esse ato de eliminar os gases, né, eliminar o dióxido de carbono, a gente também está liberando calor, né? Então, essa também é uma forma de fazer com que haja a utilização do sistema respiratório para outros fins. Quando a gente inspira também, a gente está utilizando ali da própria musculatura da caixa torácica, que são esses músculos intercostais que eles auxiliam também no processo respiratório. Então, para que a gente entenda melhor, a anatomia do sistema respiratório ele é dividido em dois parâmetros. A gente inicialmente vê o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. O trato respiratório superior ele é composto pela cavidade nasal, que é justamente essa estrutura onde a gente vai encontrar uma abundância de tecido cartilaginoso, né? Os ossos que são correspondentes ao nariz é somente isso daqui, mas o resto é só cartilagem. A gente vai ver também a presença da cavidade nasal propriamente dita, que é justamente as estruturas mais internas, onde a gente consegue observar a presença das conchas nasais, onde essas conchas nasais elas são divididas em três tipos, né? Onde sempre a última, a terceira no caso, é a maior de todas, né? E a gente vai ver um pouco mais sobre isso mais lá para frente. Ainda falando sobre essa categorização do trato respiratório superior, a gente vê a presença da laringe, a parte superior da traqueia. Ah, mas o que é a traqueia? A traqueia ela pode ser descrita como uma estrutura tubular. Ela vai ter ali cerca de 2,5 centímetros e ela vai ter vários anéis cartilaginosos na sua região anterior. O que seriam esses anéis cartilaginosos? São literalmente anéis incompletos. Eles só dão
uma volta. Então, acaba que esses anéis cartilaginosos, eles só estão situados na região anterior da traqueia. E essa traqueia, ela também vai ter uma participatividade muito importante, porque é justamente a traqueia que, na sua margem mais inferior, a gente vai encontrar os brônquios, que esses brônquios, eles direcionam o ar diretamente para o pulmão, né? Tanto para o pulmão direito como para o pulmão esquerdo. Mas a gente vai ver um pouco mais para frente o detalhamento correspondente a isso. Já dentro da categorização do trato respiratório inferior, a gente pode encontrar a traqueia, né, ainda, só que na margem mais inferiorizada. A gente vai observar também a presença dos brônquios, tanto do lado direito como do lado esquerdo, os bronquíolos, que são os brônquios também, só que em ramificações mais numerosas e menos calibrosas. A gente vai conseguir observar que os brônquios, eles são bem menores, né? Esses bronquíolos, na verdade, são bem menores em comparação aos brônquios. E ali a gente também encontra os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares, vocês precisam entender que eles são estruturas bem pequenininhas. Muito provavelmente você não vai conseguir observar ele numa aula prática, porque essas estruturas, elas são descritas como microscópicas, né? Esses alvéolos pulmonares. E é justamente esses alvéolos pulmonares que são descritos como sacos achatados, que eles auxiliam e contribuem significativamente para que haja as trocas gasosas nas hemácias através de difusão celular. Então, através de difusão celular, existe ali as trocas gasosas, onde o alvéolo pulmonar direciona para a hemácia o oxigênio, e a hemácia vai dar para esse alvéolo pulmonar o dióxido de carbono. É uma troca que ambos os dois realizam, para que haja as trocas gasosas e eliminação consecutivamente do dióxido de carbono e a captação do oxigênio. Então, a gente consegue observar que o sistema respiratório, ele é composto por vários elementos, né, como o nariz, a cavidade nasal, a laringe. A gente também vai encontrar a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos pulmonares. E diante disso, eu vou falar aqui para vocês sobre todas essas estruturas. Então, se você não quer perder nada, vai me acompanhando nessa playlist que eu vou descrevendo aqui para vocês, correspondente a esses órgãos que vão ter essa participatividade direta no aparelho respiratório. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, sempre deixe aqui nos comentários qual a sua dúvida correspondente à anatomia, que eu vou deixar aqui para vocês um vídeo esclarecendo algumas dúvidas de vocês. Já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando de uma aula de anatomia humana. Não se esquece de se inscrever também aqui no meu canal, para que você continue recebendo todas as notificações dos meus conteúdos aqui para vocês. Um beijão e até a próxima aula.